Existe uma verdade sobre a gravidez que a indústria de aplicativos e muitos conselhos antigos da internet não querem que você saiba. Você acorda de manhã e a primeira coisa que sente é uma confusão enorme na cabeça. De um lado, sua avó diz que mel é remédio para tudo e que você deve tomar uma colherada assim que abrir os olhos. Do outro lado, uma postagem na rede social grita em letras vermelhas que o mel pode causar aborto ou fazer mal ao bebê. No meio desse furacão de opiniões, você fica parada na cozinha, segurando o pote de mel, com o coração acelerado, sem saber se aquele doce dourado é um veneno ou um presente para você e seu filho. Essa sensação de estar por um fio, de não saber se o que você coloca na boca vai proteger ou prejudicar quem cresce dentro de você, é exaustiva. Você sente um nó na garganta toda vez que precisa escolher um alimento, porque o medo de errar é maior que a fome. Parece que todo mundo tem uma regra diferente, uma proibição nova. E você se sente sozinha tentando decifrar o que é verdade no meio de tanta informação contraditória que vem de todos os lados. Vamos acalmar essa mente agitada e entender o que realmente acontece no seu corpo quando você consome mel durante esses 9 meses tão especiais. A razão pela qual você sente tanto medo e confusão não é falta de inteligência sua. Muito pelo contrário. É porque seu instinto de mãe está ligado no máximo, pronto para proteger seu bebê de qualquer ameaça, mesmo que essa ameaça seja apenas um boato. O problema técnico aqui é que existem 2 tipos de perigo que as pessoas confundem o tempo todo. O primeiro perigo real é uma bactéria minúscula que pode estar presente no mel cru. O segundo perigo é o excesso de açúcar que pode desregular seu corpo. Quando misturamos essas 2 coisas na conversa, vira uma bagunça só. Imagine que seu corpo é uma casa em construção onde o bebê é um morador novo. Se entrarem materiais sujos nessa obra, a estrutura pode ficar comprometida. Mas se você souber exatamente qual material limpo usar e qual material sujo evitar, a construção segue perfeita. A confusão acontece porque as pessoas falam do mel como se fosse tudo igual, mas não é. Existe o mel que foi colhido com cuidado, filtrado e seguro. E existe o mel que pode carregar esporos perigosos. Seu cérebro, tentando te proteger, assume que todo mel é perigoso e gera essa ansiedade toda. Você não está errado em ter medo. Você só precisa da informação certa para direcionar esse medo e transformá-lo em ação correta. Muitas vezes, a gente acaba cortando tudo o que é gostoso da dieta, porque ouvimos que é proibido. E isso gera um ciclo de tristeza e privação que não faz bem para ninguém. Você se pega pensando que gravidez é só restrição, que você não pode comer nada que dê prazer. E isso cria uma relação ruim com a comida. Mas a verdade é que você não precisa viver no escuro, comendo coisas sem graça e morrendo de medo de cada colherada. A culpa não é sua por se sentir assim, pois a sociedade adora colocar a responsabilidade nas costas da mãe, como se você fosse a única responsável por tudo o que acontece, esquecendo que você precisa de orientação clara e científica, não de palpites. Existe um caminho do meio, onde você pode aproveitar os benefícios reais de certos alimentos, sem se expor aos riscos desnecessários. A ciência nos mostra que o mel, quando escolhido com critério, pode ser um aliado poderoso. Mas ele exige que você esteja atenta a detalhes, que a maioria das pessoas ignora. Não se trata de proibir, mas de escolher com sabedoria. Você tem o poder de transformar essa insegurança em confiança, bastando entender a origem do que você consome, e como seu corpo processa esse alimento nesse momento único. Vamos falar sobre os benefícios reais que o mel pode trazer para você. Mas sempre lembrando que cada gravidez é única, e seu médico é quem conhece seu histórico. O mel é um alimento antigo, usado há milhares de anos não por sorte, mas porque ele realmente tem propriedades que ajudam o corpo humano. Para você, gestante, ele pode ser uma fonte rápida de energia quando você sente aquela tontura de quem ficou muito tempo sem comer. Sabe quando o dia está corrido, você não conseguiu almoçar direito, e sente que vai desmaiar? Uma pequena quantidade de mel pode levantar sua glicemia de forma mais suave do que um açúcar refinado comum.
porque ele vem junto com traços de vitaminas e minerais que a natureza colocou ali. Além disso, muitas mães relatam que o mel ajuda a acalmar a tosse e a dor de garganta, que são comuns quando a imunidade fica um pouco mais baixa. Em vez de correr para tomar remédios logo de cara. Muitas vezes, um chá morno com mel pode aliviar o desconforto de forma natural. Ele também tem propriedades antioxidantes, que são como os soldadinhos que defendem suas células contra o desgaste do dia a dia. Pense nisso como um escudo extra para seu corpo que já está trabalhando dobrado para criar uma vida nova. No entanto, e aqui vem o ponto crucial, que separa as mães bem informadas das que vivem no medo. Tudo isso só vale se o mel for seguro. Agora precisamos falar com toda clareza sobre o cuidado necessário. Aquele ponto que faz a diferença entre o benefício e o risco. O principal vilão da história é algo chamado botulismo. Não se assuste com o nome. Vou explicar de um jeito simples. Existe uma bactéria que pode viver no solo, e as abelhas podem acabar trazendo esporos minúsculos dessa bactéria para o mel. Para um adulto ou uma criança maior, esses esporos são inofensivos, pois nosso intestino já está formado e consegue lidar com eles sem problema nenhum. Mas a grande questão é que nós não damos mel para bebês menores de 1 ano de idade, porque o intestino deles ainda é imaturo. E na gravidez? A boa notícia é que o seu intestino de adulta grávida é forte o suficiente para barrar esses esporos, impedindo que eles cheguem ao bebê através da placenta. Estudos indicam que o botulismo não atravessa a placenta da mãe para o feto da maneira como muitas pessoas pensam. O risco real seria se você, mãe, ficasse doente grave a ponto de precisar de internação, o que seria ruim para o bebê, indiretamente. Por isso a regra de ouro é: nunca, em hipótese alguma, consuma mel cru, direto do favo ou de produtores desconhecidos que não passam por fiscalização. O mel industrializado, aquele que você compra no supermercado, com lacre e registro sanitário, passou por processos de filtragem e controle que garantem a segurança para você. O mel de vizinho, o mel artesanal sem rótulo, aquele que vem em pote de vidro sem identificação, deve ser evitado durante a gravidez. É melhor prevenir do que remediar. Outro ponto de atenção é a quantidade. O mel, apesar de natural, é basicamente açúcar concentrado. Se você tem diabetes gestacional ou está com tendência a ter, o mel pode elevar sua glicose rapidamente. Imagine seu sangue como um rio. Se você joga muito açúcar de uma vez, o rio transborda e causa estragos nas margens. Por isso, moderação é a palavra-chave. Uma colher de chá para adoçar um chá, ou misturar na fruta, é muito diferente de comer potes inteiros de doces feitos com mel. Seu corpo já está produzindo hormônios que mudam a forma como você lida com o açúcar. Então não adianta forçar a barra. Converse com seu médico ou nutricionista sobre a quantidade ideal para o seu caso específico. Eles podem pedir exames de glicemia e, com base neles, liberar ou restringir o consumo. Nunca tome a decisão de incluir grandes quantidades de mel na dieta, sem antes verificar como está a sua saúde metabólica. Lembre-se que o que é remédio em uma dose pode virar problema em excesso. A natureza é sábia, mas nosso corpo na gestação é sensível e exige equilíbrio. Vamos desmistificar alguns conselhos que você certamente já ouviu por aí. Tem aquela história de que mel esquenta o corpo e pode adiantar o parto. Isso é mito. Não existe alimento que, por si só, vá fazer seu bebê nascer antes da hora se sua gravidez estiver saudável e seu colo do útero não estiver preparado. O parto é um processo complexo envolvendo hormônios e contrações que uma simples colher de mel não consegue disparar. Outro boato comum é que mel clareia a pele do bebê ou define a cor dos olhos. Isso também não tem base científica. A genética do pai e da mãe é que define as características físicas da criança, não o que a mãe comeu no café da manhã. Infelizmente, muitas dessas histórias foram criadas em épocas onde não tínhamos acesso à ciência, e as pessoas tentavam explicar o inexplicável com o que tinham à mão. Hoje, você tem acesso a informações que suas avós não tinham.
Você pode separar o joio do trigo. Não deixe que medos infundados tirem seu sossego. Mas também não ignore os protocolos de segurança alimentar. O equilíbrio está em aceitar o que a ciência comprova e descartar o que é apenas lenda urbana. Você é capaz de discernir isso e tomar as rédeas da sua alimentação com confiança. Pensando na sua rotina prática, como você pode incluir o mel de forma segura e gostosa? Uma ótima ideia é usar o mel industrializado e pasteurizado para temperar iogurtes naturais. O iogurte traz cálcio e probióticos. E o mel entra como um toque doce que satisfaz a vontade de comer algo gostoso sem precisar de industrializados, cheios de químicos. Você também pode usar para finalizar uma fruta assada, como uma maçã ou pera, que são ótimas para o intestino que costuma ficar preso na gravidez. O importante é que o mel seja um complemento, não a base da refeição. Se você gosta de fazer bolos caseiros, pode substituir parte do açúcar refinado por mel. Lembrando que ele assa de forma diferente e pode deixar a massa mais úmida. Cozinhar ou assar o mel também ajuda a garantir ainda mais a segurança, pois o calor elimina possíveis riscos, embora o processo industrial já tenha feito isso. O segredo é a variedade. Não fique viciada em apenas um tipo de alimento. Seu bebê precisa de um arco-íris de nutrientes que só uma dieta variada pode oferecer. O mel é uma cor nesse arco-íris, mas não é o arco-íris inteiro. É fundamental que você entenda que sentir medo é normal, mas ficar paralisada por ele não ajuda nem você e nem seu bebê. A gravidez é um período de muitas mudanças e incertezas, e é natural buscar respostas em todo lugar. Porém, a internet é um lugar perigoso, onde uma opinião sem fundamento pode viralizar e virar verdade absoluta para milhares de pessoas. Quando você lê que mel faz mal, pare e pense: quem disse isso? Qual a fonte? Se for um site confiável de saúde ou uma recomendação do seu médico, vale a pena considerar. Se for um corrente de mensagem ou um depoimento sem fontes, desconfie. Empoderar-se com ciência significa fazer essas perguntas. Significa não aceitar a primeira informação que aparece na tela do celular. Significa confiar no seu taco, mas checar as regras do jogo.